Meu objetivo não é romantizar o envelhecimento. Eu vejo muitos profissionais, muitas pessoas romantizando o envelhecimento. E nós sabemos que o envelhecimento ele acarreta alguns comprometimentos funcionais, fisiológicos e até sociais em nossa vida. Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente tem que entender que é um processo degenerativo. Nossas articulações vão sofrer, nossos órgãos vão sofrer, nossa saúde mental e algumas vezes também podem ter comprometimento. Então, meu primeiro objetivo, eu garanto para vocês, não é romantizar. Até entro em discussão com alguns especialistas, a gente já teve alguns debates falando que a terceira idade seria a melhor idade. Eu acho que isso é muito relativo, mas é um tema para um outro momento. O que a gente tem que entender? Lembra que eu falei num vídeo, que deve estar aqui, não vou lembrar qual foi o vídeo, mas certamente vai aparecer no card ou vai estar no link abaixo, falando sobre a preparação. Falar sobre a velhice ali após aos 65 anos, né? Se a gente for considerar teoricamente o que seria ser idoso, talvez já estaremos apresentando algumas déficits, algumas dificuldades. Por isso que eu sempre falo, é importante o tempo. Quanto antes a gente começar, melhor teremos uma velhice. Então, a artrose de joelho é muito comum, artrose na coluna, a esteatose hepática, que também já foi tema de uma live nossa, explicando um pouquinho sobre a esteatose hepática. O que a gente tem que entender dentro desse processo, com o tempo, alguns problemas irão aparecer e temos que estar prontos para enfrentá-los. Como a doutora Aline já comentou na nossa live, ou a gente vai fazer gestão de saúde ou a gente vai fazer gestão de doença. É uma escolha. Quando a gente pensa, eu tenho uma artrose, isso é grave? Depende. Como você se preparou para enfrentar essa artrose? Eu estou acima do peso, isso é grave? O que eu não fiz para chegar acima do peso? Então saiba que é muito comum você que está assistindo esse vídeo se deparar com alguns problemas comuns, normais, que é sobrepeso, uma pré-diabetes, até ser hipertenso, uma artrose, uma hérnia de disco. Isso faz parte do processo da vida. Lógico, se a gente fizer uma preparação prévia, lá com 30, 40 anos, começar a cuidar disso, talvez eu sofra menos. Vamos botar agora duas situações. Uma pessoa com 35 anos de idade e uma pessoa com 60 anos de idade. Não é a mesma fórmula para os dois. Eu não posso dar uma receita que vai abraçar tanto de 35 quanto de 60. O importante é entender as peculiaridades de cada indivíduo. Ou seja, uma pessoa que tem artrose, a gente vai ter uma forma de conduzir. Uma pessoa que não tem artrose é uma outra forma. Porém, independente disso, tem como encarar o processo de envelhecimento de forma positiva e ativa. Eu vejo muito comum isso, muito comum. As pessoas chegando no meu consultório com a tristeza falando assim, doutor, eu tô com uma artrose. Eu falo brincando, né? Mas não é bem brincando. Que eu falo, que bom, só tem artrose quem está vivo. Ou seja, é um processo degenerativo. Isso vai acontecer. Agora, todo mundo que tem artrose tem dor? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, quem mora na zona rural, no campo, tem uma disposição diferente. Você pega ali o idoso da zona rural e analisa ele. Ele acorda cedo, ele faz a caminhada dele para arrumar o rancho, ele se preocupa com diversas coisas. Será que ele tem artrose? Eu tenho certeza que ele tem artrose, mas a forma que ele se preparou para enfrentar isso foi diferente. Leandro, mas como foi a preparação dele? Ele nem sabia disso. Mas uma coisa eu te garanto, na zona rural ele teve que trabalhar muito, ele teve que se movimentar muito e hoje o corpo dele está adaptado para isso. Então, quando a gente fala dos problemas que nós iremos enfrentar durante o processo de envelhecimento, são problemas naturais, que não tem ninguém que possa falar, vou evitar que você tenha isso. Isso não existe. Eu não posso chegar aqui e falar para você, você não vai ter artrose. Chegar assim, você fica tranquilo, você não vai ter um problema de diabetes. Não tem como garantir. O que eu posso te garantir é o quê? Os bons hábitos, a conscientização, o planejamento e a ação dentro desse processo
eles vão te proteger em relação a isso. Eles podem diminuir o risco em relação a isso. Então, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar firme, independente do que venha pela frente. Eu não sei o que me espera, mas eu sei o que eu posso fazer. E outro fato que eu digo sempre nas minhas consultas, e nós estamos nos preparando para uma batalha. Qual batalha? Eu não sei. Mas a gente vai enfrentar em algum momento da nossa vida uma crise de saúde, uma crise financeira. Mas vamos focar na crise de saúde. Ela vai chegar, é inevitável. Iremos ter algum diagnóstico em algum momento de alguma doença. E eu pergunto mais uma vez, o que nós estamos fazendo para nos prepararmos para essa crise que virá? Não é que talvez venha, ela vai aparecer. O envelhecimento, ela é acompanhada de alterações. Então, quando eu falo de preparação, quando eu falo de planejamento e quando eu falo de ação, é porque nós temos tempo. Lembra, né? Tempo e intensidade? Então, vamos juntos construir um processo saudável, aceitável, executável. Eu acho que o mais importante é isso, ser executável. Não adianta a gente falar aqui de situações que você não consiga aplicar no seu dia a dia. O mais importante é o quê? Que você se identifique e consiga, dentro das suas limitações, adotar a filosofia da envelhecência. Que, mais uma vez, o que seria envelhecência? É o processo de envelhecimento de forma ativo e positivo. E o mais importante, independente da idade. Ou seja, a preparação ela começa a partir do momento que você tem a ação. E nós estamos aqui para lhe ajudar nesse processo. Então, saiba, mais uma vez eu reforço, nós nos preparamos diariamente para uma crise de saúde. Nós temos que trabalhar isso, temos que ter essa consciência. E o mais importante, quando chegar essa crise, o teu corpo e a tua mente vai estar pronta para enfrentá-la. Vamos juntos mais uma vez encarar a envelhecência, porque envelhecer sempre vai ser uma grande oportunidade de um recomeço.